Olá, que bom que você está aqui no No Play News, o canal do Vanucci no YouTube. Este é o 5º episódio de uma série especial sobre a história da televisão brasileira, mas com um olhar diferente. A gente fala o que mudou na TV, no telespectador, no comportamento das pessoas, a partir dos programas de culinária. Eles sempre fizeram sucesso na TV, desde a TV Tupi de São Paulo e Rio de Janeiro. E é claro, né, que lá nos primeiros anos, os quadros de culinária eram realizados ao vivo, com todas as restrições da época, e apresentados principalmente por mulheres para mulheres. Nos anos 50 e 60, poucas mulheres trabalhavam fora de casa, trabalhavam em escritórios, nos bancos, nas fábricas, nos serviços. E por isso mesmo, os programas de culinária falavam para essas donas de casa e apostavam em receitas mais práticas, mas que pudessem ganhar um toque especial. A gente já viu aqui que a Ofélia teve um papel fundamental na história dos programas de culinária e que influenciou aí muitos profissionais, muitas gerações de culinaristas, de apresentadores de programas de culinária. Neste episódio, nós vamos falar sobre a presença dos homens nos programas de culinária e como eles quebraram o preconceito numa época em que cozinhar em casa era uma responsabilidade. Para muitos, era uma obrigação das mulheres. E que bom que muita coisa mudou. Mas vamos lá para trás. No Rio de Janeiro, Chico Wright foi o primeiro homem a comandar um programa de culinária. Ele estreou no dia 18 de setembro de 1955 na TV Rio. E era chamado de Mestre Cuca. Aliás, naquela época, né, era pejorativo chamar um homem de cozinheiro. Chico Wright fez muito sucesso, né? Foi um sucesso incrível na época. Em São Paulo, no final de 1956, a TV Record colocou no ar o programa Meio-Dia, apresentado pelo jornalista Marcelino de Carvalho. O programa era semanal, apresentado ao vivo, todos os domingos, na hora do almoço, e um dos quadros era o Comer Bem. Nele, né, o Marcelino levava ali, no programa, um mestre cuca, né, de algum restaurante famoso de São Paulo, para fazer uma receita ao vivo. E claro, ele dava palpites, dava dicas bem interessantes, ensinava as pessoas a receber e até organizar uma mesa. Sabe aquela aula de etiqueta? Era mais ou menos isso o que ele fazia ali na TV. Aliás, ele lançou a Enciclopédia de Etiqueta e Arte de Culinária. No início dos anos 70, primeiro por pouco tempo na Record, depois ali na TV Tupi, o ator e comediante Otelo Zeloni comandou o semanal Zeloni, Forno e Fogão. Era ali no final da manhã dos domingos, né? E ele fazia sempre assim, uma receita que pudesse atender ao almoço da família no final de semana. O programa tinha muito merchandising, tinha muito merchan, e no bloco final, os convidados degustavam o prato e contavam histórias. E ganhavam o famoso garfo de ouro. O programa durou pouco, infelizmente. Zeloni morreu em 1973, vítima de um câncer cerebral aos 52 anos de idade. Agora, quem foi Otelo Zeloni? Otelo Zeloni era um italiano, chegou aqui no Brasil em 1947 e logo já estava nos primeiros filmes da época. Na televisão, estreou no Pequeno Mundo de Dom Camilo, um especial da TV Tupi. Em 1965, fez a novela Mãos ao Ar. 2 anos depois, brilhou no Família Trapo, programa de humor com Ronald Golias, Jô Soares, Renata Fronzi. Família Trapo é um dos marcos da história da televisão brasileira. Outro homem que marcou presença na TV culinária. Em 1983, Silvio Lancelotti estreou seu programa de culinária, que misturava boas receitas, dicas de harmonização com os vinhos, histórias de futebol e de outros esportes. Durante 20 anos, ele apresentou mais de 6.000 programas entre a Record e a Band. O Silvio Lancelotti escreveu 5 livros sobre esportes e 12 sobre culinária. Eu tenho um deles aqui. E é claro, né? Tem 4 romances também publicados. A gente pode até dizer que Silvio Lancelotti é a versão masculina da Ofélia, afinal inspirou muitos profissionais e ele definitivamente quebrou todo esse preconceito de que cozinha não era espaço para homens. Silvio Lancelotti é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro.
As novas gerações talvez não conheçam, mas ele foi um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. Se formou em arquitetura, mas se realizou no jornalismo. Passou pela revista Realidade, Veja, Isto É, foi ainda colunista da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo e foi diretor da Vogue. Além disso, comentarista esportivo da Band, da TV Manchete e também da Rede Record. Silvio Lancelotti ensinou muitas coisas na TV, mas principalmente massas. Eu tenho aqui, 100 receitas de macarrão. Por isso, eu escolhi uma receita para a gente refazer neste episódio. Tá aqui, né? Como eu disse nesse livro, é uma versão pocket que reuniu algumas receitas do livro do macarrão. Esta versão aqui começa com um bom-humorado texto sobre a verdadeira história do macarrão e segue com um capítulo que reúne os principais termos, os nomes das massas aqui no Brasil, com explicações muito interessantes. Vamos então ao prato deste episódio. Vai ser a lasanha à la napolitana. E é para 4 pessoas. Mas antes da gente montar esse prato, claro, a gente tem que fazer o ragu à la napolitana. E aí você vai ver, né, que geralmente nos dias atuais a gente sempre fala que o ragu, ele é feito com carne, né? Tem sempre ali carne. Mas esse aqui é 100% com tomates. E além disso, mais adiante eu vou falar uma adaptação que eu tive que fazer na massa de lasanha. Vamos aos ingredientes. 5 colheres de sopa de azeite de oliva, uma cenoura pequena picada, uma cebola branca média picada, 2 kg de tomates super vermelhos, bem firmes, suculentos, sem sementes e os brancos internos, alguns ramos de salsinha verde picada, folhas de manjericão, sal, pimenta do reino a gosto. E o modo de fazer será na narrativa do próprio Silvio Lancelotti. Num caldeirão apropriado, aqueça o azeite. Nele, sem permitir ou se dourem, conjuntamente refogo a cenoura e a cebola. Mexo e remexo. No instante em que os vegetais começam a amolecer, agrego os tomates. Misturo e remisturo. Viro e reviro. Agrego a salsinha e o manjericão. Tampo a panela. Em fogo manso, mantenho até que os tomates se desmanchem. De vez em quando, mexo para que nada se pregue no fundo da panela. Passo o resultado numa peneira. Devolvo ao caldeirão, espero 1 hora, escumo todas as gorduras que eventualmente subirem ao topo. Reaqueço, acerto o ponto do sal e da pimenta do reino. E um detalhe que Silvio Lancelotti traz aqui no livro, o ragu à la napolitana é o sugo mais elementar e por isso mesmo ele diz o seguinte: logicamente abençoa qualquer espécie de pasta, da mais sutil à mais opulenta, sem distinção. Bom, agora vamos à lasanha à la napolitana. A gente vai ver que algumas coisas mudaram, né? E dá para facilitar um pouquinho aqui o nosso modo de fazer. Então vamos aos ingredientes dessa lasanha. 8 placas de massa de lasanha com cerca de 25 por 25 ou outro tamanho que forme isso. 4 xícaras de chá do ragu, 2 xícaras de chá de ricota fresca, 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado, sal, pimenta do reino, 30 gramas de rodelinhas de mussarela de leite de búfala, orégano, manjericão, azeite de oliva. Bom, você vai misturar a ricota e o parmesão. Vai temperar com a pimenta do reino, com sal e, se você quiser, também com noz moscada. Reserve. Num caldeirão grande com água salgada, cozinhe aos poucos as placas de massa de lasanha. Tem que ficar no ponto, aquele ponto al dente. Água gelada para cortar o cozimento. Bom, nos dias atuais a gente tem essa lasanha que já vem pronta a massa, né? Vem pronta para o forno, direto para o forno. Então o que a gente vai fazer? A gente untou aqui a forma que a gente vai usar. Nesse caso, nós vamos com uma refratária aqui. Coloque 1 xícara de chá de molho, cubra com uma camada de massa de lasanha,
coloque 1/3 da mistura de ricota com parmesão e cubra com mais uma camada de massa. Espalhe 1/3 da mussarela temperada com orégano. Despeje a 2ª xícara de molho e cubra com a 3ª camada de massa. Sobre ela, espalhe mais 1/3 da pasta de ricota, mais uma camada de massa com 1/3 de mussarela e despeje a 3ª xícara de ragu. Coloque a 5ª camada de lasanha e sobre ela despeje o restante da ricota. Cubra e a 6ª camada de massa. Espalhe o restante da mussarela e por cima a última xícara do ragu. Coloque as folhas de manjericão e leve ao forno em temperatura alta, pré-aquecido. Destampe quando a mussarela derreter. Espere mais 3 minutos. Esta é a receita original de Silvio Lancelotti. A gente aqui fez uma pequena adaptação. A massa não é a 25 por 25, essa aqui já vai direto ao forno, possibilita isso. E o ragu, eu deixei ele um pouquinho mais consistente, um pouquinho mais intenso ali, encorpado, para dar um gosto diferente. E em cima, coloquei um pouquinho de parmesão para deixar aquela lasanha mais douradinha, né? Bom, vamos agora para o forno. Bom, e sirva depois de uns 5 minutos, né? O Silvio Lancelotti dava essa dica justamente para você ter ali a lasanha numa boa temperatura. Ela parece bem saborosa. O Silvio Lancelotti é, sem dúvida nenhuma, uma das referências, né, na história da televisão brasileira, na história dos programas de culinária da nossa TV. E ajudou definitivamente a inserir o homem na gastronomia, né? Ele mostrou o quanto é bom cozinhar, o quanto é bom receber os amigos, o quanto é bom harmonizar comida com bebida, o quanto é bom papear na cozinha, o quanto é bom papear com os amigos num ambiente como esse aqui, onde tem uma boa culinária. O Silvio Lancelotti, ele começou a carreira, começou a escrever como jornalista, escrever sobre gastronomia, meio que por acaso, né? Ele trabalhava na Folha de São Paulo e resolveu inovar ao escrever a história da pizza em São Paulo. Ele falou dos pizzaiolos, do tipo de massa, dos sabores, falou dos molhos. E no final do texto, ele colocou ali os endereços e telefones das pizzarias, né? Que era uma prática muito incomum naquela época nos jornais. O jornal fazia a matéria, mas não dava o serviço, né? Porque era o jabá, tinha que ser anunciado. Bom, no dia seguinte, o Silvio foi chamado pelo dono do jornal e já entrou na sala com a certeza de que seria demitido, né? Bom, foi justamente o contrário, né? Ele ganhou um espaço fixo no jornal, passou a assinar uma coluna, né? Assinar uma coluna com a sua paixão, a culinária. Essa lasanha aqui está muito boa, a cara dela está muito boa, a gente vai provar já já. Mas agora vamos combinar, né? Que lasanha é um prato único, né? Você não precisa fazer muita coisa junto. A minha avó costumava fazer uma salada, ela servia antes e depois a gente saboreava a lasanha dela. Ah, e tem uma outra coisa também. A gente sempre tinha direito a um docinho. A minha pedida sempre era o sorvete. Bom, gostou? Então deixe seu like aqui no vídeo, comente, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com os amigos. Esta daqui é uma série que está contando a história da TV a partir dos programas de culinária. A receita completa está aqui na descrição do vídeo ou então no site canaldovanucci.com.br. Eu estou me arriscando aqui, né? Eu conto a história da TV para vocês e me arrisco a refazer esses pratos, né? E muitas vezes a gente tem que adaptar, porque eram receitas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, né? E muita coisa mudou. No próximo episódio nós vamos falar de Eth Fraser, que também ficou muitos anos à frente de um programa de culinária. E tinha um detalhe, ela dizia que não gostava, que não era boa de cozinha. Mas essa aí é uma história para a gente contar no próximo episódio. Continue aqui no No Play News, continue aqui no canal do Vanucci, tem muita coisa sobre televisão. Todo dia às 9 horas da manhã tem a coluna do Vanucci. Às 7 horas tem a edição da noite. Tem entrevista, tem análise, tem audiência, tem bate-papo gostoso e séries especiais como esta. Eu encontro você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.